Emocionada, ghosting, bomb love, amores líquidos. Tudo isso são palavras que geram conceitos que é pra gente identificar como a gente se relaciona. São nomes que a gente precisa dar pra entender o que tá acontecendo com a gente quando a gente tá se relacionando com outra pessoa. A gente não pode deixar de lado e nem de imaginar a questão de criar expectativas. E quando a gente cria expectativas, a gente acaba se decepcionando, dependendo de com quem a gente se relaciona. A altura precede a queda. De onde vem essa criação de expectativa? Ela está muito ligada à responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva. Isso são coisas muito diferentes dependendo de quem você é, dependendo do grupo que você faz parte, porque te ensinam coisas diferentes. E aí, quando a gente fala sobre, mas nunca prometeu nada, você que criou expectativa, não é necessariamente a pessoa falar algo, não é necessariamente a pessoa prometer algo, mas é como ela se comporta e como que a gente vai entendendo determinados símbolos dentro da sociedade, dentro da relação. A responsabilidade afetiva não tem a ver com reciprocidade, tem a ver com sinceridade. Mas a gente está pronta para sinceridade? Não. A gente é ensinado a escutar as coisas sinceramente, entender essas coisas e até falar de forma sincera. Eu não tô falando de sincericídio, eu sou muito sincera, tá óbvio na minha cara, eu falo sem pensar. Não é verdade. A gente fala coisas que esperam que a gente fale. Até quando a gente é grossa, até quando a gente devolve constrangimento, a gente também adota uma forma de falar. E o sentimento, ele contamina o juízo quando você tá com alguém. As coisas não são ditas, mas existe um acordo tácito. Desde sempre, mulheres são mais estimuladas a falar do que homens. Quando a gente nasce, quando a gente é pequenininha, as pessoas conversam mais com meninas. E isso é um estudo, tá, gente? Não tô tirando isso aqui da minha cartolinha, não. Eu vou deixar aqui no box de comentários esses artigos para vocês darem uma olhada. Enquanto os meninos são mais estimulados a agir e a conseguir as coisas. Então existe a questão da conquista, isso é uma questão social. Quando você coloca ali duas pessoas se relacionando, um homem e uma mulher, a mulher ela tá dentro de uma redoma, que é aquela relação que ela tá sempre buscando a comunicação, o famoso DR. Já o homem, dentro do comportamento e da conquista, ele vai ditar tudo que ele quer a partir de como ele se comporta. Tanto que a maioria dos homens não terminam. Se você perceber, a maioria dos homens deixa o relacionamento ir pelo ralo, começa a tratar mal, começa a assumir, começa a não fazer questão. Inferno! Para que as mulheres se cansem daquilo e finalizem. É prestar muita atenção no que a gente quer e prestar muita atenção se de fato existe responsabilidade emocional. Isso se fala muito, mas eu acho que ainda é uma teoria que é muito bem colocada, elaborada, exemplificada, mas que na prática eu acho que ela não se coloca, porque é muito difícil ser rejeitada, mas também é muito difícil rejeitar. Tô triste, não tô feliz. Quando tá ali com a pessoa, geralmente você dá sinais falando algo pra amaciar aquilo que você tá falando e aquilo que você não quer. E isso pode gerar um ruído, é uma comunicação falha. Talvez porque a gente esteja filtrando muito e as palavras elas não sejam suficientes pra gente colocar ali o que a gente tá sentindo e falar com muita sinceridade e de uma forma que a pessoa vai receber de uma maneira que não vá feri-la, o que eu acho assim muito difícil, né? Porque quando a gente gosta de alguém e é rejeitada, a gente acaba se machucando porque a gente traz pra gente também. E é curioso pensar que uma pessoa que a gente conhece em período da vida, quando ela nos rejeita, ela acaba ditando muito mais de tudo que a gente construiu uma vida inteira, quando na realidade nem é sobre a gente, né? É sobre o que ela não quer pra vida dela, é sobre quem ela não quer pra vida dela. E dói não se sentir suficiente. Dói você olhar e falar, nossa, então ela não me quer, mas isso tem a ver com a bagagem, o que ela aprendeu que deveria ter e querer. Isso não tem nada a ver com você, com a sua construção e o fato que você gosta de você mesma. As pessoas são egoístas, elas querem o que elas querem. Elas vão fazer o possível, inclusive, pra ter o ego massageado. E o ego tem relação com esse comportamento tácito. Ele não é dito, não é algo que a gente verbaliza, é algo como a gente se comporta. O que a gente faz pra manter por perto alguém
alguém que coloque ali todas as características que a gente quer ver, que a gente quer evidenciar para abafar determinadas inseguranças. E eu fui percebendo também que quando a gente fala das vulnerabilidades, quando a gente fala de nossas inseguranças, de coisas que a gente não tem tanta certeza, mas que acaba ali achando que pode ser uma fraqueza, a gente meio que concretiza e visualiza. Parece que tá dando armas para as pessoas entenderem como somos vulneráveis e as nossas fraquezas, mas na realidade é o contrário, porque quando a gente fala sobre isso, quando a gente conversa sobre isso, fica mais evidente quando a pessoa tenta nos manipular, fica mais evidente quando a pessoa se comporta de uma forma que queira usar de tudo isso que a gente já sabe e que a gente falou, verbalizou e deixou de forma concreta para ela conseguir algo que ela quer. Porque quando a gente se entende, fica mais fácil também entender o que o outro tá fazendo com a gente, o que tá tentando fazer com a gente. E às vezes a gente abafa, né, por conta de todas essas inseguranças que a gente quer maquiar, tanto que a gente faz isso no dia a dia, né, quando a gente ajeita o cabelo de determinada forma, quando a gente passa muita maquiagem, quando a gente se olha no espelho, nunca pra se ver, nunca pra se admirar, mas sempre buscando o que consertar. Você não passa por um espelho olhando e vendo, nossa, eu quero ver como eu sou bonita. Não, a gente se olha no espelho buscando o que pode mudar, se tem alguma coisa fora do lugar. A gente tá no meio do vídeo, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Se inscreve. Acho super importante a gente conversar. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo tá fazendo sentido pra você. Eu já tomei ghosting. Oh, don't cry, are you? E na hora eu fiquei com muita raiva, sabe? Porque, assim, gente, a pessoa some do nada, tá com você, né? E de repente desaparece. Eu acho que realmente é uma ruptura que é muito violenta. Mas o ghosting, ele também já é algo que tá sendo dito. É algo que está sendo colocado e eu acho que você não precisa de resposta para finalizar. Você não precisa de uma última conversa. Quando uma pessoa tá te mostrando constantemente quem ela é, acredita nela. Não tenta buscar, saber e conversar. Isso vem muito também, eu acho, da literatura, sabe? Eu sou muito viciada em romances. Romance hot, romance feminino, romance onde homens são escritos por mulheres e elas queriam que esses homens existissem. Então a gente precisa tomar muito cuidado de não tentar ler e procurar no homem que a gente está se relacionando aquilo que está dentro do livro e usar de achismos ali que pode estar acontecendo a mesma coisa, porque não é. A gente não é a protagonista do livro, embora a gente seja a protagonista da nossa história. O cara da vida real, ele não é o cara do livro. O cara do livro foi escrito por uma mulher, foi criado por uma mulher. É o cara que deveria ser, mas ele não é. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ok. E a sociedade, ela coloca a gente de formas diferentes, em lugares diferentes, e se comporta e responde e dá pra gente de forma diferente. Ah, Priscila, não tem encaixe? É um quebra-cabeça que nunca vai dar certo porque as peças, elas se encontram e elas não se encaixam? Talvez. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não sei, não tenho resposta porque eu tô também vivendo pela primeira vez que nem você. Mas eu vou percebendo como o mundo vai me tratando, percebendo como o mundo vai tratando as minhas iguais. E aí sim eu vejo como as minhas características e o meu comportamento se dá a partir do outro, né? O importante é você também se... Começou a obra. Começa a obra, desfoca tudo. Onde que eu tava? É se perceber e entender o seu comportamento que tá te fazendo bem, que tá te fazendo mal. Vou ter que terminar o vídeo porque a obra começou, não sei como vai continuar isso aqui. Eu espero que a gente tenha gerado algum tipo de reflexão sobre a criação de expectativas. Eu falei sobre relacionamento, mas também é criação de expectativa não só em relacionamento amoroso, mas de amizade, de trabalho, familiares, no seu cotidiano, no seu dia a dia, o que você espera e o que você tá fazendo pra conseguir aquilo que você espera. A gente também tem responsabilidade afetiva com a gente. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está se fazendo, se a gente está sendo sincero, se a gente está se comportando, e não só na fala, não só na teoria, mas também no dia a dia, na prática, fazendo pela gente. Eu espero que faça sentido. Eu vou assistir esse vídeo de novo pra ver se ele faz sentido pra mim. Me siga lá nas redes sociais pra gente também bater um papo, pra gente conversar. Comenta aqui tudo que você achou, tudo que você pensa, o que você acha sobre responsabilidade afetiva. E se você já tomou um ghost, deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.